Hoje a gente vai fazer a correção da atividade 2 e da atividade 3, né? A atividade 2 era só uma questão, a atividade 3 aqui tem mais questões. Então, é interessante que vocês aproveitem essas aulas de correção, né? De certa forma, para a revisão de conteúdos, né? Principalmente aqui da geometria analítica, que é o nosso objeto de estudo maior aqui, né? Bom, então vamos aqui. Na atividade 2, era só uma questão, e a ideia era que você classificasse o triângulo, né? Formado por esses 3 vértices, né? Entre isósceles, escaleno e equilátero. Beleza? E para você fazer essa classificação, você precisa saber o tamanho dos lados, né? Por isso que eu pedi a classificação aqui quanto aos lados. Então, qualquer triângulo ele é classificado ou isósceles, ou escaleno, ou equilátero. Então, fazendo um esquema aqui, só para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Existe um triângulo, né? Onde os vértices são 0 e 0. O outro vértice 3 e 2. E o outro vértice 21 e 4. Beleza? Eu vou gravar aqui, tá bom, Lohane? Voltando aqui. Já estou gravando aqui a minha tela, mas vou gravar aqui também no Google Meet. Valeu. Então, eu tenho aqui um triângulo, né, com esses 3 vértices. Só para ficar mais organizado, eu vou chamar esse vértice aqui de A, esse vértice aqui de B e esse vértice aqui de C, para a gente poder falar melhor sobre os lados. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular primeiro a distância de A até B, né, para poder descobrir aqui quanto é que mede esse lado, ok? Para calcular a distância, basta você usar aquela formulazinha que tem uma raizona, né? Aí nessa raiz tem que ter um cara ao quadrado mais outro cara ao quadrado. Quem é que tem que estar aqui dentro desses parênteses, né? Vai ser a diferença das abscissas, né? E a diferença das ordenadas. Então, no caso aqui do ponto A e B, né? As abscissas são 3 e 0. Então, você vai fazer 3 menos 0 no primeiro quadrado. As ordenadas são 2 e 0. Então, aqui você vai fazer 2 menos 0. Pronto, você montou a formulazinha para calcular a distância de A para B. Aí agora é só fazer conta. 3 menos 0 dá 3 ao quadrado, dá 9. 2 menos 0 dá 2 ao quadrado, dá 4. Portanto, aqui vai ficar a raiz de 13. E você deixa assim mesmo. Então, quer dizer que esse lado aqui, AB, vai ser, né, vai ter medida raiz de 13. Seguindo aqui, vamos calcular aqui a distância, né? Seguindo uma ordem alfabética apenas, mas não necessariamente. Vamos fazer aqui a distância de B a C. Novamente, vai fazer aqui uma raiz quadrada, né? Dentro da raiz quadrada tem que ter aqui uma soma de 2 quadrados. Em cada quadrado, 1 vai ser a diferença das abscissas, que no caso aqui, as abscissas do ponto B e C são 21 e 3. Então, você vai fazer 21 menos 3, né? E as ordenadas é 4 e 2. Então, você vai fazer aqui 4 menos 2. Vamos fazer aqui essa conta, né? 21 menos 3 dá 18. Então, vai ficar 18 ao quadrado, mais 4 menos 2 vai dar 2. É ao quadrado. Tá assim, porque eu não fiz o 18, né? Bom, o 18 ao quadrado é 18 vezes 18, né? 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 1 dá 8. Com 6, né, dá 14. Assim. E 1 vezes 8 dá 8. E 1 vezes 1 aqui dá 1.
4, 2 e aqui um 3, 324. Então fica 324 mais 4. Portanto, aqui vai ficar a raiz de 328. Vamos deixar por enquanto assim, né? Se for preciso, a gente vai fatorar. Mas eu acredito que não vai ter necessidade. A distância de A até C, finalmente, né? Você vai fazer aqui a mesma coisa. Né? Você vai fazer a soma de 2 quadrados, sendo que o primeiro quadrado vai ser 21 menos 0, que é a diferença das abscissas, e o segundo quadrado vai ser 4 menos 0, que é a diferença das ordenadas. 21 menos 0 dá 21 ao quadrado, dá 441. 4 ao quadrado aqui vai ficar 16. Então, 441 mais 16 vai dar o quê? 457. Beleza. Bom, aqui a gente já consegue concluir, né, a questão. Porque ele queria apenas que a gente classificasse. Né? Perceba que as 3 distâncias que a gente calculou, todas têm medidas diferentes. Né? A raiz de 13, a raiz de 328 e a raiz de 457 são medidas diferentes. Então, todos os lados têm medidas diferentes. Portanto, o triângulo tem que ser escaleno. Ok? Então, basicamente é isso. Se você precisar calcular o tamanho dos lados de um triângulo, dados os vértices, você vai ter que usar a questão da distância entre 2 pontos. Fechou, né? Então, isso era a atividade 1, muito simples, bem rápida. Você só precisaria me mostrar que essas 3 distâncias eram diferentes. Na atividade 3, tinha essa questão, né? Classifique, né, corretamente os pontos em colineares e não colineares. Vamos ver aqui. Bom, para você classificar se eles são colineares ou não, você precisa montar um determinante, né, resolver, e se ele der 0, você vai marcar que eles são colineares. Né? Se não der 0, não são colineares. Então aqui a gente tem 5 casos, a gente tem que fazer 5 determinantes, beleza? Então vamos aqui. Então o primeiro determinante é esse aqui, você vai montar com essas coordenadas. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai botar aqui 0, 4, né? Depois 4 e 0, e depois 2 e menos 2. Então você anota em linha, né? Em cada linha aqui, as coordenadas dos pontos. E na última coluna aqui, você adiciona tudo número 1. Aí você faz o cálculo desse determinante. Esse 2 que está aqui embaixo vai subir, o 0 vai descer, né? Mesma coisa você faz aqui para o 1. Multiplicando as diagonais aqui, né? 2 vezes 4 vezes 1 dá 8. 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. Quando der 0, você nem precisa colocar. Certo? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então você bota aqui, menos 8. Essa multiplicação aqui. Pronto. Essas 3 primeiras multiplicações você não precisa se preocupar com a questão do sinal. Você coloca o sinal que for dando aí na frente. Já essas multiplicações nesse sentido aqui, você tem que inverter o sinal do resultado que der. Né? Então aqui é 4 vezes 4 vezes 1 dá 16. Só que quando você for anotar aqui, você coloca com o sinal invertido. 2 vezes 0 vezes 1 dá 0, não precisa nem colocar. 0 vezes menos 2 vezes 1 também dá 0, não precisa colocar. Então nesse caso aqui você percebe que 8 menos 8, né, dá 0. E aqui fica só o menos 16. Então, se você montar o determinante com esses 3 primeiros pontos, o cara aqui dá diferente de 0. Se der 0, você marcava colineares, né? Se não, tem que marcar que eles não são colineares.
Então, se você observar esses 3 pontos, eles não são colineares. Aí aqui vai seguir, né, o mesmo raciocínio. Vamos montar aqui o outro determinante. 1, 5, né? Menos 3 e 2, menos 7 e 1. E aqui você bota tudo 1. Ok? Deixa eu botar essa barra um pouco mais para cá para ficar mais bonitinho, né? Esse menos 7 que está aqui embaixo vai subir. Esse 1 que está aqui em cima desce. Com essa última coluna aqui do 1, você faz a mesma coisa. Fazendo as multiplicações, você vai ficar aqui, ó, 7 vezes 5, né? Menos 7 vezes 5 dá menos 35. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então aqui não tem que ter muita preocupação, certo? É só multiplicar e anotar os resultados. Agora vamos aqui a essas diagonais aqui, né? Nesse sentido. Menos 3 vezes 5, né? Dá menos 15. Aí você anota mais 15. Menos 7 vezes 2 vezes 1 dá menos 14. Aí você anota mais 14. E 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Você vai anotar menos 1. Beleza. Vamos fazer essas contas aqui, né? Ó, esse menos 35 com esse mais 29, né? Ó, que 15 mais 14 dá 29. Então, menos 35 mais 29 dá o quê? Dá menos 6. O menos 6 com mais 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. E menos 7 menos 1, né, dá menos 8. Então, o valor aqui também deu diferente de 0. Certo? Portanto, esses 3 pontos aí não estão alinhados também. Beleza? Vamos aqui mais um. Você vai pegar aqui o menos 2. Tentar fazer um pouco mais rápido aqui. 3 e 1. 0, 0 e 1. 6 menos 9 e 1, né? O 6 vai subir, o menos 2 desce, o 1 sobe e 1 desce. 6 vezes 3 vezes 1 dá 18. Menos 2 vezes 0 vezes 1 vai dar 0, você não coloca. 0 vezes menos 9 vezes 1 vai dar 0, também você não coloca. 0 vezes 3 vezes 1 vai dar 0. 6 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. Menos 2 vezes menos 9 vai dar 18 positivo. Aí você vai anotar menos 18. Então isso aqui vai dar 0. Portanto, se esse determinante der 0, você vai marcar que os pontos são alinhados, são colineares. Ok? Vamos aqui para mais um. Vou fazer aqui essa outra opção aqui, né? A gente podia matar aqui o seguinte. Não, mas deixa para lá. Vamos fazer. Aqui é menos 2, 3, né? Essa opção aqui, a quarta. 0, 0, né? E menos 3 e 2. Aqui bota tudo 1. E vamos fazer aqui. O menos 3 que está embaixo sobe. O menos 2 que está aqui em cima vai descer. O 1 sobe e o 1 desce. Vamos lá. Menos 3 vezes 3, né, vai dar menos 9. Menos 2 vezes 0 vai dar 0, não vou colocar. 0 vezes 2 vezes 1 vai dar 0 também, não vou colocar. 0 vezes 3 vezes 1 vai dar 0. Menos 3 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. E menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Aí você vai anotar mais 4. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Que claramente é diferente de 0. Portanto, aqui, ó,
não são colineares. Beleza? Então a única coisa que vai fazer aí é montar a determinante. Que era só para vocês treinarem essa ideia aqui da questão do determinante. Último ponto, vamos ver aqui. 1 menos 1 é a nota 1. 0, menos 3 e 1. 2, 1 e 1. Perceba que quando tem um 0 aí no meio do determinante é muito bom porque várias diagonais vai dar 0, né? Esse 2 que está aqui embaixo, você coloca aqui em cima. Esse 1 que está em cima, coloca embaixo. A última coluna você sobe 1 e desce 1. Vamos lá. Primeira diagonal aqui, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 vezes menos 3 dá menos 3. 0 vezes 1 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes menos 1 vezes 1 aqui, né? Dá 0 também. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aí você vai colocar mais 6. 1 vezes 1 vezes 1, né? Dá 1, você vai colocar menos 1. Ok? Claramente, se você notar, ó, aqui dá menos 5 e aqui dá 5. Então vai dar 0 também. Portanto, esses caras aqui são colineares. E é isso. Para você resolver uma questão desse tipo, para você decidir se 3 pontos estão alinhados ou não, você só precisa montar um determinante desse e se der 0, eles estão alinhados. Beleza? Vamos aqui à próxima. Questão 3, pedir aí o ponto médio, né, do segmento, né, AB, onde o A é menos 1 e menos 7 e o B é menos 3 e 5. Quero que vocês entendam o que eu estou pedindo aqui, né? Quando eu dou 2 pontos, no caso aqui o ponto A e o ponto B, quando eu dou as coordenadas desses 2 pontos, né? Você tem que lembrar que 2 pontos sempre formam um segmento de reta, se eles não tiverem coincidentes, né? E aí, nesse caso, eu estou pedindo o ponto médio desse segmento. Então, é o ponto que está aqui no meio, ó, que divide esse segmento em duas partes congruentes. O ponto médio tem a sua abscissa, que eu vou chamar de x de m, e tem a sua ordenada, que eu vou chamar de y de m. O ponto A, a gente conhece as coordenadas, e o ponto B, deixa eu só ajeitar aqui a ordenada de A, que é menos 7. O ponto B a gente também conhece, que é menos 3 e 5. Então vamos lá. Então quem vai ser o x do m? Tanto o x do ponto médio quanto o y do ponto médio vai ser uma média aritmética, né? De quem? O x do m vai ser a média aritmética das abscissas. Então você vai somar as duas abscissas e dividir por 2. Você vai pegar o menos 1, que é a abscissa do ponto A. Você vai somar com a abscissa do ponto B, que é menos 3. Para a ordenada também é a mesma coisa, né? Só que você vai pegar as ordenadas. Você vai pegar o menos 7, que é a abscissa do ponto A, a ordenada do ponto A, e vai somar com a ordenada do ponto B. E agora é só fazer essas contas. Menos 1 mais menos 3, isso aí vai dar menos 4. E divido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos 7 mais 5, né, dá menos 2 também. E aí, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Portanto, né, concluindo aqui, o ponto médio vai ser o ponto menos 2 e menos 1. Que é justamente essa opção aqui, ó. Opção menos 2 e menos 1. Beleza? Então, ponto médio é muito tranquilo, não tem o que achar ruim aí, ok? É só fazer média aritmética. Na outra questão diz o seguinte: a medida da mediana relativa ao vértice A do triângulo ABC, onde você tem o vértice A é 3 e 4, o vértice B é menos 4 e 2 e o vértice C é 4 e menos 2.
Vamos entender aqui, né? Bom, você tem um triângulo ABC. Vamos tentar aqui desenhar aqui um triângulo ABC. Tá aqui. Desculpem aí meu desenho feio, né? Mas não tem problema. Suponha que aqui é o vértice A. Suponha que aqui é o vértice B. E aqui é o vértice C. O vértice A tem coordenadas 3 e 4. O vértice B tem coordenadas -4 e 2. O vértice C tem coordenadas 4 e -2. Beleza, né? Ele está querendo que você calcule a medida da mediana relativa ao vértice A. O que é que significa isso, né? O que é que significa isso? A mediana relativa ao vértice A é um segmento de reta que sai aqui do ponto A, né? E vai até o lado oposto. Só que não vai de qualquer jeito. Esse segmento que sai do ponto A, né? Ele chega lá no lado oposto, dividindo esse lado ao meio. Ou seja, esse segmento verde chega aqui no outro lado, né, no lado oposto, mesmo no ponto médio. E eu quero saber o comprimento dessa mediana. Para calcular um comprimento desse aqui, da mediana, você precisa antes saber quem é esse ponto médio, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o ponto médio. Então eu vou calcular quem é o x do ponto médio e quem é o y do ponto médio. Para fazer isso, você vai fazer uma média aritmética, né? Então você vai dividir por 2. Aí aqui para calcular o x, você vai pegar as abscissas do ponto B e a abscissa do ponto A e somar. Por que você vai fazer isso? Porque o ponto M ele está justamente no segmento BC. Por isso que eu tenho que usar a abscissa de B e a abscissa de C. E aqui para o y do M eu vou pegar o 2, que é a ordenada de B, e vou pegar aqui o -2, que é a ordenada de C. Fazendo essas contas aqui, vai dar 0, né? E aqui vai dar também 0. Ou seja, o ponto médio é justamente aí a origem, né? O 0 e 0. Agora eu preciso só calcular qual é a distância do ponto A até o ponto M. Para calcular a distância na geometria analítica, você só precisa usar aquela formulazinha que eu mostrei para vocês, né? Essa fórmula tem a soma de dois quadrados dentro dela. O primeiro quadrado é a diferença das abscissas. Então você vai fazer aqui 3 menos 0. E no outro aqui a diferença das ordenadas, você vai fazer 4 menos 0, né? Deixa eu só ajeitar aqui que é o menos. Perceba que 3 é a abscissa do ponto A e 4 é a ordenada do ponto A, né? Pronto. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. A raiz de 25. A raiz de 25 é quanto? É 5. Portanto, a distância de A até M vale 5. A mediana relativa ao vértice A vale 5. Vale ressaltar também aqui, né, que se você quisesse, assim, na verdade, se viesse assim, ó, calcule a mediana relativa ao lado BC. Seria a mesma coisa, certo? Então, para a mediana, eu posso tanto falar que ela é relativa ao vértice A, porque ela sai aqui do vértice A, ou também eu posso falar assim, é relativa ao lado BC, porque ela chega no lado BC, certo? Tanto faz isso. Então, poderia vir esse texto também aí para vocês. Beleza. Próxima questão diz assim, ó, sejam A, 5 e 6, B, 4 e menos 3, C, 0 e 9, vértice de um triângulo. O baricentro desse triângulo é... Ok, para você calcular o baricentro, né, só relembrando aqui, o baricentro é um ponto bem interessante no triângulo, porque ele é o centro do triângulo.
certo? Então, se você tem um triângulo e quer achar o centro de massa do triângulo, então o baricentro é esse ponto. O baricentro é o centro de equilíbrio do triângulo, né? Você conseguiria apoiar esse triângulo em apenas um ponto, né? E ele ficaria em equilíbrio, teoricamente. Bom, uma maneira de você achar, né? Só relembrando, é você traçar duas medianas desse triângulo. Então você consegue encontrar o baricentro, né? Traçando aí duas medianas de um triângulo, certo? Para você calcular, né, as coordenadas do baricentro, né, o que é que você tem que fazer? Então, vamos dizer aqui que vai ser o ponto G que a gente vai procurar. Então, eu vou calcular aqui o x do baricentro e o y do baricentro, certo? Todo ponto tem duas coordenadas aqui na geometria analítica, né, que a gente está vendo. Então, para calcular o x e o y, né, do baricentro, você vai calcular, vai fazer uma média aritmética, né, com as abscissas e outra com as ordenadas. Você vai pegar as 3 abscissas e dividir por 3. Você vai pegar as 3 ordenadas e dividir por 3. Então você vai pegar aqui o 5, somar com 4 e somar com o 0. Por quê? Porque são as abscissas dos 3 pontos. Ó. Fazendo isso, né? 5 mais 4 dá 9, dividido por 3 dá 3. Agora, observando as ordenadas, né? Você vai pegar aqui o 6 com menos 3 e o 9. 6 menos 3 dá 3, 3 mais 9 dá 12. Vai ficar 12 sobre 3. E aqui vai ser um 4. Portanto, né? O baricentro é o ponto 3 e 4 aqui. Então, 3 e 4 está nessa opção aqui, ó. Fechou?